Olá, boa tarde, boa noite, ou seja, bom dia, seja qual for o horário que vocês estiverem assistindo essa vídeo aula. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Sou o pastor Mário Teixeira, é um prazer poder estar falando da palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos estar começando a falar sobre os capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Nós vamos falar sobre, principalmente, as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Então é muito importante. Você que quiser receber tirar mais dúvidas, você pode entrar aí no meu WhatsApp pessoal, que é 021 986566072. Vai ser um prazer responder você. Se você quiser participar de um grupo, que é o grupo Estudando a Bíblia, você pode pedir que nós vamos estar adicionando a sua pessoa no grupo. Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar, literalmente, começar a falar sobre as 7 igrejas. Lembra que no capítulo 1, em sua saudação, o apóstolo João, ele envia carta às 7 igrejas da Ásia Menor. E agora nós vamos estar falando particularmente sobre cada uma delas, porque faz parte do nosso contexto de estudo. Hoje vamos falar sobre a igreja de Éfeso. E eu quero que você que tem a sua Bíblia na sua casa, acompanhe-me com a leitura da Bíblia. É muito importante. Capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que estão no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofresse e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, olha só, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, porque não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não se arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja só, meus irmãos, nós começando agora, os capítulos 2 até o capítulo 3, do versículo 22, vai nos trazer a mensagem que foi endereçada às igrejas ali na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Elas são frequentemente vistas como descrevendo as coisas que são, conforme é mencionado no Apocalipse 1:19. Então, nós vamos começar a falar literalmente sobre a igreja de Éfeso, que é uma igreja muito importante. Mas antes, vocês vê aqui João, ele fala das coisas que viste e das coisas que são,
e das coisas que hão de acontecer depois destas. Então, está falando de eventos futuros que começam a ser descritos a partir do capítulo 4 do Apocalipse. Ele fala do tempo presente, vai levar recomendações do próprio Senhor Jesus para cada uma daquelas igrejas. Então, a carta às 7 igrejas, literalmente, elas são dirigidas a congregações que são reais, que existiam na época do apóstolo João, mas também elas são frequentemente interpretadas de 3 maneiras diferentes. Primeiro, para uma aplicação local, as mensagens para a igreja específica daquela época, tratando das situações e dos desafios na perseguição ao cristianismo que eles enfrentavam. Segundo, a aplicação profética. Muitos veem essas cartas como uma representação das diferentes eras da história da igreja, desde o período do apostólico até os dias que estamos vivendo e os últimos dias antes do arrebatamento da igreja. E em terceiro, uma aplicação individual. As mensagens podem ser aplicadas a crentes de forma individual, oferecendo a cada um advertências, encorajamento e promessas que são relevantes para o crescimento espiritual de cada um. Então, essa visão, que na realidade, esse texto dos capítulos 1 e 3 cobre coisas que reflete a condição da igreja na terra até o arrebatamento, após o qual o foco do livro desloca para eventos que acontecerão no futuro, não só no futuro agora, como estava previsto para o futuro ali depois do apóstolo João, e também do futuro como o período da grande tribulação e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar literalmente da igreja de Éfeso. A mensagem à igreja de Éfeso é descrita em Apocalipse 1, do versículo 1 ao 7. Então, nós acabamos de ler esse texto. Então, contém tanto elogios como advertência. Então, Jesus, ele elogia aquela igreja, mas também a repreende por determinada coisa que havia acontecido ali, que eles abandonaram a primeira caridade, ou primeiro amor. Então, Cristo elogia a igreja por sua diligência, por sua paciência e discernimento espiritual, mas repreende por ter abandonado a sua primeira caridade, ou o primeiro amor. O chamado ao arrependimento e ao retorno às primeiras obras indica a importância de restaurar o favor espiritual e a obra de devoção antes que se caracterize para muita gente que volte, que a igreja se apostate da fé. Então, Jesus, ele está chamando a atenção, porque aquela igreja era uma igreja muito bem ensinada, que lutavam, que estavam sempre lutando e batalhando pelo amor e pela fé cristã. Você vê que no texto, de fato, a cidade de Éfeso era uma cidade de uma riqueza histórica e espiritual profunda, sendo um dos principais centros do cristianismo primitivo na antiga Ásia Menor. Então, o contexto histórico de Éfeso primeiro, a importância comercial e cultural daquele local. Ele se situava na costa oeste da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Éfeso era uma cidade portuária, um centro comercial, e também tinha ali um templo a Artemis, que era famosa no templo,
era coisa